Intereclesial trouxe uma temática atual sobre os desafios da igreja nos tempos de hoje. O encontro nacional em Rondonópolis, no Mato Grosso, centrou em uma igreja em saída, na busca da vida plena para todos e todas. O Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base escolheu o lema da profecia de Isaías: Vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. O Frente a Frente traz a presença de 3 diferentes gerações no episcopado e que participaram do Intereclesial. 3 integrantes da CNBB em sintonia com a Igreja em Saída do Papa Francisco. Dom Paulo Mendes Peixoto tem 17 anos de episcopado, Dom Reginaldo Andrieta, 7 anos e meio, e Dom Maurício Jardim, 9 meses. O reino de Deus e os desafios da igreja é o foco do Frente a Frente que começa agora. Boa noite a todos que acompanham o canal da família. A proposta do Frente a Frente da sexta-feira é mostrar o contexto da igreja vinculada com o cotidiano humano. Sociedade e igreja estão entrelaçadas. Dom Reginaldo Andrieta, bispo de Jales, um prazer tê-lo conosco nesta sexta-feira à noite. Dom Reginaldo, algumas lideranças das comunidades estão acusando um certo cansaço na missão. Se estão, por quê, hein, Dom Reginaldo? Nossa saudação. O que existe são dificuldades no exercício da missão, quando se enfrentam resistências à missão, que é do próprio Cristo, é Ele que ilumina o nosso caminhar como igreja, e por isso também as pessoas se ressentem, né? E se perguntam quais são os frutos, então, da nossa missão. E daí a importância de reavivar a fé, que é o que justamente as nossas comunidades fazem. Também estão participando Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba, e Dom Maurício, bispo de Rondonópolis, Dom Maurício da Silva Jardim. Se senhores quiserem também completar, Dom Paulo e Dom Maurício, essa primeira introdução de Dom Reginaldo, com vocês. O 15º Intereclesial não foi apenas um momento, um evento, mas um processo de construção que levou 5 anos, envolveu as comunidades, que envolveu a equipe nacional ampliada da SEBS. Foi um processo justamente de fortalecimento das comunidades. A fé foi dita, inclusive, no Intereclesial, a nossa fé cristã é uma fé vivida em comunidade. E a comunidade não é algo secundário na vivência da fé. Nós precisamos da vida em comunidade. Então, fortalecer a vida das comunidades, sempre alimentar da palavra, da Eucaristia, da caridade, em função da ação missionária, isso é um processo, é um caminho. E é este caminho que em Rondonópolis também, no 15º Intereclesial, nós experimentamos o fortalecimento, a alegria, as pessoas saíram de lá entusiasmadas para voltar na sua comunidade eclesial de base e continuar o seu caminho. Dizer da alegria de ter participado de mais este Intereclesial, já é o 4º que eu participo, e é a conclusão que eu chego que o que revelou para nós é que as comunidades estão muito vivas. As comunidades eclesiais de base estão presentes aí no Brasil todo, eu diria assim, como um rosto da igreja, né? Porque quando a gente fala de comunidades eclesiais de base, a gente logo pensa nas primeiras comunidades cristãs, aqueles modelos de comunidade como aparecem lá nos Atos dos Apóstolos, mostrando muito assim o sentido de viver a fé. Fé em comunidade, uma fé que se expressa na esperança, na caridade, na partilha, na convivência. E a gente pode observar isso muito claro neste 15º Intereclesial. Aliás, eu até achei assim que foi um dos encontros assim mais maduros. Eu entendi assim. É claro que o número de pessoas era um pouco menor do que os outros intereclesiais, mas foi uma oportunidade assim de grandes reflexões, desse sentido de igreja mesmo. Aliás, até foi muito dito lá que é um dos encontros que o Papa foi muito citado, né? Até mostrando assim a presença do Papa Francisco ali também no encontro, inclusive com a sua mensagem e toda a orientação que o Papa tem dado. E muito importante também
a presença assim de muitos bispos, né? Nós tivemos lá quase 50 bispos. Isso é sinal de uma igreja que caminha. Não é uma igreja comunidade separada da hierarquia. Acho que tudo isso faz parte, né? Acho que presença de padres, presença de religiosos, presença dos bispos, dos leigos, foi um momento assim realmente celebrativo, de alegria e de muito conteúdo. Eu e o Paulo também estivemos participando do Intereclesial em Rondonópolis, fomos muito bem acolhidos. Muito obrigada, Dom Maurício, pela acolhida. E eu gostaria de saber dos três, como fazer o rosto da SEBS mais jovem. Uma ótima noite. É uma alegria partilhar sempre aquilo que nós vivenciamos. Uma expressão que eu tenho usado é: existe o intereclesial de dentro e o intereclesial de fora. O de dentro eram aqueles 1.200 participantes que vivenciaram o intereclesial. Aqueles dias em Rondonópolis, vivenciando os trabalhos em grupo, a plenária, as celebrações, as discussões. E esse era o que estava dentro. Às vezes, para fora, na mídia, saiu algumas partes, né? E lá dentro, a gente vivenciando, me chamou justamente a atenção isso que você está perguntando: a presença da juventude. Um dos clamores desse 15º foi apoiar as expressões juvenis, o setor juvenil, acolher as juventudes e a juventude ser protagonista deste caminho. Foi uma das marcas para mim desse 15º, ver o rosto da juventude lá presente, falando, participando dos grupos, participando da celebração, sendo hospedada nas famílias. Foi um encontro muito dinâmico, muito movimentado, né? Não ficamos numa sala sentados o tempo todo, escutando uma palestra, mas a gente se movimentou muito na cidade. As famílias que nos acolheram na cidade de Rondonópolis, em 10 paróquias da cidade, foi algo que eu destaco como muito positivo. Depois também indo para as paróquias que receberam os nomes de 7 biomas do nosso Brasil para identificar os grupos de trabalho. Também depois voltando na plenária central. E sempre poderia ter mais jovens? Poderia, mas o número presente da juventude nas comunidades, eu acho que é muito expressivo. E depois, comunidade não é de iguais. A gente não pode pensar a comunidade só de crianças, só de adolescentes, só de jovens, só de idosos. Não. O formato de uma comunidade é justamente misturar as gerações. Os idosos se encontrar com os jovens, com crianças, com adultos, isso eu acredito, uma vida em comunidade de diferentes também. Costumamos às vezes dizer que o rosto da igreja não é tão jovem, mas eu senti lá aquela presença de muitos jovens. Interessante que dentro daquele processo de ver, julgar e agir, estava muito claro no agir esse apoio à juventude, esse convidar a juventude a participar das comunidades. Eu acho que isso aí foi muito bonito e os vários grupos tiveram essas manifestações da juventude. Mas a importância da juventude participar, dando um rosto novo dentro dessa nova cultura, dentro dos desafios que existem hoje. O jovem pode ser um grande instrumento de igreja nas comunidades. Então eu vejo que foi muito positivo. Todos saímos de lá assim, com esse ponto marcado, né? Trabalhar pela juventude, tentar atrair a juventude com a igreja, né? Agora tem que achar os caminhos, quem sabe aí através das redes sociais, que onde o jovem sempre está presente. Eu até digo que as comunidades precisam ter esse perfil, esta capacidade de ir ao encontro do jovem, atrair o jovem, para que ele possa realmente dar um novo rosto para a igreja. Projeto de desenvolvimento de comunidades eclesiais de base, com expressões juvenis, específicas também dessas pastorais e tantas outras expressões, porque se trata de criatividade. As novas gerações na igreja vão apresentando também novas propostas, né? E o que é muito marcante, que apareceu no Intereclesial, é justamente a alegria, o dinamismo,
E isso mostra um rosto sempre renovado também das comunidades eclesiais de base. Isso é tão importante porque, às vezes, tem quem queira dizer as comunidades eclesiais de base foram importantes em outros tempos, mas agora são outras expressões. Sim, respeitamos as expressões novas na igreja, mas jamais desconsiderando a importância das comunidades eclesiais de base, porque se trata do ser da igreja. Aliás, o Concílio Vaticano II, a partir do momento que constatou que a igreja, dentro de uma cultura de cristandade, teria que viver também as expressões de comunidade, nós tivemos a Conferência de Medellín como que apontando também para a implementação dos princípios do Concílio Vaticano II. Na Conferência de Medellín, justamente foram expressadas as comunidades de ambientes de vida, então valorizando também as expressões específicas, por exemplo, de juventude, como comunidade específica dentro da diversidade que menciona Dom Paulo. O Frente a Frente escalou um time de especialistas que vai participar do programa de hoje, trazendo perguntas para vocês. Vamos chamar agora a participação do Luiz Antônio Monteiro. Passe bem. Minha saudação de carinho e admiração. Todos os evangelhos citam a missão de Cristo de anunciar o reino de Deus. Como se pode entender a expressão reino de Deus só com um olhar religioso, sem levar em consideração os aspectos políticos, econômicos e sociais? Eu creio que a gente pode, dentro dessa dimensão que Luiz Antônio pergunta, de construir o reino de Deus, a partir das comunidades eclesiais de base. Eu acho que o fio condutor de tudo isso é o Evangelho, é a palavra de Deus. Porque quando a gente fala comunidade eclesial de base, a gente está falando da comunidade, e na comunidade todos devem participar, todos que vivem a sua dimensão de fé. O eclesial, talvez esteja aí a presença da palavra de Deus, né? Esteja presente aí talvez a celebração, as celebrações, os encontros para estar refletindo sobre a palavra. E da base, para dizer, todo o povo deve participar deste momento. Eu até diria assim, até as pastorais dentro de uma comunidade devem ter esse espírito de comunidade eclesial de base. O que significa isso? Que a palavra de Deus é a motivadora de tudo. Né? Palavra que, aliás, se a gente olha para o terceiro ano vocacional, né? Quando diz assim que a palavra ela faz arder o coração, então essa construção do reino de Deus passa principalmente por aí. E a grande tônica das comunidades é justamente estudar a palavra, refletir sobre a palavra de Deus, porque é ela que direciona a nossa vida. Se a gente perde esse ponto de referência, as comunidades também deixam de ser comunidades eclesiais de base, passam a ser comunidades, não perdendo o eclesial. Então eu vejo assim que, com referência à palavra de Deus, aí entra a questão dos valores. Quando o Luiz fala de questões políticas, econômicas, etc., acho que a gente tem que ter um equilíbrio que vem da palavra de Deus para enfrentar tudo isso que é próprio da realidade da sociedade moderna. Ainda mais nos novos tempos, uma cultura, eu diria assim, capitalista e assim por diante, a gente tem que ter muito esse equilíbrio. E as comunidades têm muito isso. É claro que todos são preocupados com a vida, o sentido da vida, dignidade, tudo, mas esse equilíbrio a partir da palavra é fundamental para a gente construir o reino de Deus. O sonho do reino de Deus, que já começa aqui, está no meio de nós, está próximo, e também o reino de Deus que nos espera. O novo céu, uma nova terra, que foi o lema do 15º Intereclesial, orientou todo o nosso caminho, um caminho de esperança, por isso a palavra importante é caminho mesmo. O reino já está aqui, mas não está totalmente, há muitas coisas a serem trabalhadas, a serem transformadas, e esses temas estiveram muito presentes no 15º, porque a fé não nos tira do mundo. Enquanto a gente tiver no mundo a fome, o desemprego, que foram
clamores que foram surgindo dentro do 15º, né? O desafio do desemprego, da fome, da saúde, da precariedade da educação e da saúde, a falta de saneamento básico, o desmatamento, incêndios criminosos, o avanço da mineração descontrolada, o tráfico de entorpecentes, o armamento insano, o racismo estrutural, a violência contra as mulheres, o feminicídio, a migração forçada, e tudo isso que foi os grandes clamores que foram surgindo dentro do ver, a gente vê que isso ainda não é o reino de Deus. O reino de Deus já está no meio de nós pela presença de Jesus Cristo, mas ainda é o reino de Deus que precisa ser acolhido e que a nossa atuação no campo da sociedade, no campo da política, no campo da educação, a atuação de todos os cristãos. Repito, né? A fé não nos tira do mundo. A nossa fé tem um corpo, a nossa fé tem a encarnação. Jesus desceu, viveu no meio de nós, e Ele está no meio de nós. E isso esteve no nosso horizonte, sem dúvida, do 15º Intereclesial, uma espiritualidade encarnada, comprometida com a transformação. Na missão que a igreja realiza para que todos possam ter vida e vida em plenitude, que é a própria missão do Cristo, tem elementos reinológicos, eu diria, né? E considerando, então, a realidade desafiadora que nós temos, especialmente neste país, mas considerando a sua história também de degradação ambiental, por exemplo. Claro que, nesse contexto histórico, nós temos os povos originários que ainda sofrem, né, massacre. Temos também a história do povo africano que foi submetido à escravidão, e longa, com consequências ainda até hoje, não é? Mas o que foi muito significativo ouvir do ponto de vista da espiritualidade reinológica no 15º Eclesial é justamente um indígena muito sábio, o senhor Anastácio, dizendo: a terra tem vida, tem alma. Se a terra se enfraquecer, nós enfraquecemos. Por quê? Porque somos a própria natureza. Tudo tem alma, tudo faz parte de nós. Se nós não mudarmos nossa mente, seremos ecocidas e genocidas. Na realidade, que é o que está acontecendo, né? Quando se desenvolve o agronegócio expropriador de riquezas, mas que não beneficia populações amplas, né? Porque não oferece também emprego também de modo tão amplo, quando então se destrói a qualidade da terra e das águas, estamos ferindo a terra porque também estamos ferindo pessoas, excluindo-as dos direitos à vida e de poder até mesmo sobreviver, e daí a importância então de desenvolvermos o que o Papa Francisco menciona da ecologia integral. Então, é a dimensão socioambiental da nossa missão. E entendendo que as sementes do verbo estão presentes em todas as culturas. O respeito, portanto, que nós temos que ter às distintas culturas, e de modo muito particular as culturas indígenas hoje neste país. E lembrando que justamente no Mato Grosso do Sul, estados então que tem uma grande concentração também de indígenas. Aliás, no Mato Grosso do Sul, a segunda concentração maior de indígenas, em condições também de muita precariedade. E é muito interessante que justamente nesse contexto nós vemos, por exemplo, em Corumbá, os comitês populares das águas e do clima lutando pela lei orgânica dos direitos da natureza e conseguiram incorporar, então, na lei orgânica justamente esses elementos de direitos da natureza que, no fundo, são direitos à qualidade de vida dos próprios seres humanos. O que, né, sinaliza, então, que as comunidades eclesiais de base engajadas nessa missão estão sinalizando, pois, a presença e a ação, né, de Cristo, o seu reino, desde então essas práticas que vão criando alternativas
em favor da vida plena para todos e todas. Nós temos agora a participação da jornalista Giovana Leonardi, que vai fazer uma pergunta a Dom Reginaldo. Olá, eu sou Giovana Leonardi, jornalista da Rede Vida. Dom Reginaldo, qual é a forma correta de acolher as reivindicações de grupos chamados minoritários, como LGBTQIA+, Movimento Sem Terra, entre outros que tiveram representantes nas SEBs? Sim, esses clamores se manifestaram presentes de uma forma muito respeitosa a todas as particularidades e, portanto, com o sentido de escuta, né? Aquelas que estiveram presentes, sabendo se escutar mutuamente, clamores específicos e pastores do povo de Deus, nós bispos ali presentes, ouvindo também esses clamores e procurando, então, como igreja, visualizar bem como podemos demonstrar como igreja no Brasil o respeito devido a esses clamores também. E saber que todos e todas são sujeitos de direitos e, portanto, devem também apresentar na arena pública as suas reivindicações. E aqueles que estão imbuídos de responsabilidade de gestão pública, justamente responder com políticas públicas aquilo que é específico, né? Nós temos, no momento, inclusive, a reivindicação do povo de rua. Quantas famílias inteiras que estão nas ruas e quantos que estão em situações realmente de desumanidade nas ruas. E nós vemos agora iniciativas, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, não é? Exigindo que se criem, então, políticas de proteção daqueles que estão em situação de rua. Isso significa que a igreja, compassada com esses clamores, também vai ajudando, né, os setores públicos a discernirem o que fazer também em termos de políticas públicas. Igreja e sociedade têm que estar sempre em diálogo, mas a voz principal é daqueles que vivem essas situações. Portanto, eles são sujeitos de direitos e de responsabilidades, com todo direito, então, a participar na vida pública e encorajados, portanto, pela Igreja. Luta pacífica, luta harmoniosa, não é? Porque não se trata de defender direitos contra outros direitos, senão de criar a condição de que todos e todas na sociedade sejam respeitados. E com relação a determinados grupos minoritários que estão sofrendo violência, a Igreja terminantemente é contra, né, tudo aquilo que é de agressividade e violência. Portanto, é papel nosso também como Igreja ressaltar a importância do entendimento, do respeito devido a todos os grupos minoritários. Eu comungo também com todas essas palavras do Dom Reginaldo, mas eu queria colocar a questão de que são pessoas humanas. E onde está o humano, está, vamos dizer assim, o objetivo da igreja, o trabalho da igreja. Quando a gente vê o papel de Jesus, né, que foi sempre ao encontro das minorias, dos sofridos, né, pessoas doentes, de certa forma excluídas da sociedade, estava ali sempre presente. Essa é a missão da igreja, se é a missão da igreja, é a missão das comunidades eclesiais de base na sua caminhada, na sua ação. E essa preocupação, logicamente, atinge a todos os que, vamos dizer assim, têm sensibilidade pelo humano, né? Eu tenho até pensado ultimamente que se a gente não trabalha esse aspecto humano da vida, dificilmente a gente consegue trabalhar o divino nas pessoas. Porque, logicamente, que todos nós somos um mistério nas mãos de Deus. Agora, esse mistério, ele tem uma base humana. E nós estamos numa cultura, assim, de muitas atitudes desumanas. E não são atitudes próprias daquele que quer viver o mistério divino da presença de Deus nas pessoas. Eu creio que o intereclesial, com a presença dessas minorias, isso trouxe, eu até diria assim, uma grande riqueza para o intereclesial poder estar refletindo sobre essas situações, essas deficiências, essas dificuldades,
que estão muito presentes aí na vida da sociedade. Uma sociedade que deveria cuidar de todos, não é? Ninguém passa fome e assim por diante, mas a gente vive essa realidade. Agora a gente tem que trabalhar para que tudo isso seja superado. Diria assim, é uma utopia, né? Mas a gente não pode perder o sentido da utopia, do lutar para que o bem possa acontecer. Agora nós vamos chamar a Andréa Bonatelli. Faz a pergunta aqui no Frente a Frente com Dom Reginaldo, Dom Paulo e Dom Maurício. Contigo, Andréa. Dom Reginaldo, qual a diferença entre a Carta ao Povo de Deus, assinada por parte do Episcopado durante a pandemia, e a Mensagem ao Povo de Deus, elaborada durante a Assembleia Geral da CNBB deste ano? Os elementos de fundo são os mesmos, como aqui ressaltamos, a dignidade de todos e todas que são partícipes da vida social, mas que são partícipes também da vida eclesial. No caso das comunidades eclesiais de base, o laicato tem um papel muito importante, tem um protagonismo que deve ser exercido também por todos aqueles que procuram construir uma sociedade diferente desta que nós estamos vivendo. Portanto, a Carta ao Povo de Deus ressalta problemas que foram e estiveram presentes no intereclesial e que os bispos ali presentes também, então, acolheram como pastores, né? E também na sua carta ajudam os irmãos bispos a reconhecerem que as comunidades eclesiais de base justamente são instâncias na igreja em que o povo se torna protagonista, porque nós temos a eclesiologia do povo de Deus, que é do Concílio Vaticano II, e nós estamos num processo de sinodalidade, valorizando a corresponsabilidade na vida de igreja e na vida social. Tanto é que a sinodalidade é eclesial, mas com o objetivo de que a sociedade também viva a sua sinodalidade, que todos na sociedade possam caminhar juntos como sujeitos de direitos e de responsabilidades. Então, a Carta ao Povo de Deus, ela ressalta problemas do momento da sociedade brasileira e a importância de todos os atores sociais, não é, se unirem em favor de uma sociedade diferente. A Carta dos Bispos aos Irmãos Bispos retrata justamente essa necessidade de nós valorizarmos esses atores eclesiais presentes nas comunidades eclesiais de base, que são agentes também de transformação de sociedade. Por isso que as SEBs, elas atuam muito no campo civil, público, justamente para que a igreja se faça presente, onde os clérigos, os eclesiásticos, não estão presentes no cotidiano. Então, é a responsabilidade laical, isso já é previsto na Constituição Dogmática Lumen Gentium, né, de modo particular, número 31, justamente mostrando a importância do protagonismo laical de comunhão nas realidades mais diversas da sociedade. É o que fazem as comunidades eclesiais de base. Agora a participação do teólogo e filósofo Frei Gilvander Luiz Moreira, do estado de Dom Paulo Mendes Peixoto. Ele foi participante do Intereclesial em Rondonópolis. Frei Gilvander. Eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, das Comunidades Eclesiais de Base de Minas Gerais. Sou também assessor da Comissão Pastoral da Terra em Minas. E gostaria de perguntar para o nosso querido bispo Dom Reginaldo Andrietta se, vivendo nós numa sociedade capitalista, para sermos coerentes com a opção pelos pobres, a opção de Jesus Cristo, implica necessariamente fazermos também opção de classe pela classe trabalhadora? Obrigado, Frei Gilvander. Essa questão é muito importante e nos reporta, pois, a orientações também de igreja. O Papa São João Paulo II, na sua encíclica Laborem Exercens, aponta a um conflito existente na sociedade, que é o conflito entre capital e trabalho. É da encíclica dele, Laborem Exercens, Trabalho Humano. Não sou eu quem estou dizendo. E ele é que mostra que na doutrina social da Igreja se construiu, então, o princípio
da primazia do trabalho sobre o capital e não do capital sobre o trabalho. Na realidade, quando o sistema econômico ele não está focado na pessoa, ele está centrado no capital, ele se chama capitalista, que é o que você diz, né? E o Papa Francisco tem ressaltado a importância da economia estar em função dos seres humanos. Ninguém ser excluído, portanto, da vida econômica, que não é o caso nesse sistema capitalista, né? Uma boa parte se torna excluída. Agora, essa questão me dá a oportunidade também de ressaltar que esse clamor se manifestou presente no intereclesial, né? Realidades que nós deparamos nos últimos tempos, de similaridade à escravidão, não é? Que foi tão denunciada, e ainda perpetua, sempre se descobrem novos casos. Ocorre que também há tantas pessoas excluídas até mesmo do trabalho, que é uma situação que também clama aos céus, não é? Então não se trata só de um sistema que explora, senão um sistema que exclui. Esse é um problema muito grave. E nós temos que, então, que considerar a importância do trabalho na vida das pessoas, porque ele é significativo quando é exercido em condições saudáveis, não é? De condições dignas, e a importância, então, da pessoa ter o trabalho para expressar também a sua subjetividade pelo trabalho, o que não acontece. Para as novas gerações, por exemplo, que têm muitas dificuldades de acesso ao trabalho, justamente pensam na renda e têm necessidade da renda, portanto, pensam num determinado capital, mas não têm oportunidade do trabalho. E isso cria uma defasagem com aquilo que a igreja pensa. Se nós nos realizamos pelo trabalho, mas o trabalho é negado e quando se é oferecido em condições precárias, então nós estamos bastante distantes daquilo que a igreja nos ensina, mostrando que existe, deve existir espiritualidade pelo trabalho, contanto que o trabalho existe e exista também em condições saudáveis. No intereclesial, essa questão foi ressaltada. Agora, é um desafio ainda ressaltar mais, porque nós temos que também saber valorizar as iniciativas de igreja no mundo do trabalho, conjugadas às ações das comunidades eclesiais de base. Portanto, a importância de encontros de cristãos, cristãs, trabalhadores, trabalhadoras de distintas categorias profissionais, formando equipes de vida, de missão, utilizando o tradicional e sempre valioso método Ver, Julgar e Agir, que foi desenvolvido pela Ação Católica, especializada particularmente pela Juventude Operária Católica, e que permeia a vida de igreja. E da importância, então, de articularmos iniciativas de SEBs com todas as iniciativas de igreja, de missão, portanto, de pastoral no mundo do trabalho. Agora, quem pergunta é a Leoni, que foi participante do Intereclesial em Rondonópolis. Ela faz a pergunta para Dom Reginaldo, mas eu gostaria também essa pergunta dela das observações de Dom Maurício da Silva Jardim, de Rondonópolis, Guiratinga, e do Dom Paulo Mendes Peixoto. Vamos acompanhar a pergunta da Leoni. Dom Reginaldo Andrieta, nós estamos vivenciando, enquanto igreja, um processo de igreja sinodal, a busca dessa igreja que acolhe, que ouve e que percebe o povo de Deus no seu contexto social e cultural. Durante a sua participação conosco no Intereclesial e conhecendo a caminhada das SEBs do Brasil, como o senhor tem percebido esses sinais dessa sinodalidade e também dessa igreja em saída na vida das nossas comunidades? Primeiro, por ser intereclesial, né? Então a sinodalidade eclesial é expressada por meio desses intereclesiais. São representantes de comunidades eclesiais de distintas dioceses, arquidioceses, prelazias, que se encontram. Então não vem em nome pessoal, senão também com representatividade de suas comunidades que estão situadas nessas instâncias eclesiais, né? Portanto, exercendo também a comunhão com os legítimos pastores dessas igrejas particulares, né? Então, o intereclesial, na realidade, expressa também o que deve ser a igreja dentro de um contexto de um país, né? A comunhão também entre organismos do povo de Deus. Tanto é que no intereclesial nós temos bispos,
presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, estruturas de organizações laicais, de comunidade de vida, são expressões, portanto, da sinodalidade ali, o intereclesial. E o processo todo entre um intereclesial e outro é justamente de diálogo, de interação, porque é um processo de preparação com muita participação e que permite também visualizar uma igreja sinodal nesse sentido, de comunhão. Eu ressalto aqui que o intereclesial insiste nessa dimensão da comunhão eclesial, valorizando os setores que ainda não estão sendo muito reconhecidos e valorizados na igreja, não é? Valorizando, portanto, essa diversidade. E penso que a sinodalidade tem sua inspiração também nos intereclesiais, porque o nosso Papa Francisco também conheceu tanto isso na vida de igreja na América Latina. Portanto, considerando que as comunidades eclesiais de base não se encontram só no Brasil, é um fenômeno das Américas e é um fenômeno de todos os continentes. Eu que pude trabalhar em distintos continentes, eu conheci muitas comunidades eclesiais de base que se chamavam de outra maneira, primeiramente, não é, como pequenas comunidades eclesiais, mas compreendendo-se da mesma maneira, não é, que as comunidades eclesiais de base no Brasil. E tem uma interatividade entre essas iniciativas de intereclesiais do Brasil com outros intereclesiais também de outros países, de outras conferências episcopais. Então é tão importante isso que me parece muito importante também ressaltar no atual processo sinodal a importância dessas comunidades. O Dom Maurício, que citou, é a diversidade presente na própria comunidade local ou ambiental, mas que expressa também o que é a igreja no seu todo, essa grande diversidade. Igreja de portas abertas para acolher e igreja de portas abertas para sair também em missão. Dom Maurício. Assim como a missionariedade ela é constitutiva do ser igreja, a igreja é missão, também eu entendo a sinodalidade como constitutivo do ser igreja. Não é só fazer algumas práticas sinodais, participar de um sínodo, mas a igreja e sínodo são sinônimos, porque é o modo de ser da igreja. O modo de ser da igreja é ser missionária e é ser sinodal, é caminhar juntos com a grande motivação que nós temos, que é Jesus Cristo, é o Evangelho. Inclusive, na pergunta anterior que foi falado das mensagens, vocês podem observar que sempre no início da mensagem se coloca a motivação da moção ou da mensagem. E é o Evangelho, é isso que nos motiva. É aquele encontro que fizemos com Jesus Cristo, e esse encontro nos leva a um caminho de discipulado, de conversão permanente, que leva a nós à missionariedade, a caminhar juntos. E essas pequenas experiências a gente faz na vida eclesial, na vida da comunidade, na vida da paróquia, na vida da diocese. Ninguém caminha isolado, ninguém pode caminhar sozinho, e não há uma comunidade perfeita. A única comunidade perfeita é a comunidade da Santíssima Trindade. E nós temos que aprender da Trindade o que é comunhão, o que é participação e o que é a missão. Justamente a gente encontra isso na imagem da Santíssima Trindade, né? Uma igreja que é comunhão, uma igreja que caminha juntos na diversidade de dons, de talentos, de experiências, de expressões, mas a gente é uma só igreja, a gente caminha junto, sob a orientação do nosso Papa. Hoje, o nosso Papa é o Papa Francisco. A palavra dos pastores da Igreja do Brasil, da CNBB, a palavra do Bispo Diocesano, a palavra do Conselho de Pastoral, dos Conselhos Diocesanos, dos Conselhos Missionários, são expressões, inclusive amparadas do direito canônico, que mostra a importância de caminharmos juntos. O Papa fala, até Francisco, uma salutar descentralização. Não é bom que uma pessoa centralize nela todas as funções, ministérios, mas a igreja é um caminhar juntos.
entendendo que sinodalidade não nega hierarquia, né? Isso é uma má compreensão da sinodalidade. A sinodalidade respeita os diferentes carismas, mas o Papa diz lá no discurso dos 50 anos do Sínodo, o Papa fala cum Petrus e subpedros. Ele é o sinal da unidade na igreja, o Papa. Então, é o caminho que Deus quer para a igreja deste milênio. É o caminho uma igreja sinodal e uma igreja missionária. Estamos às vésperas agora de uma etapa do Sínodo dos Bispos em Roma, no mês de outubro, que vai justamente tratar um sínodo que trata a sinodalidade. O tema é comunhão, participação e missão. Por falar em sinodalidade, participação do Padre Alex. Vamos a Bagé, no Rio Grande do Sul. Faz a sua pergunta. Aqui é Padre Alex, da Diocese de Bagé, no Rio Grande do Sul. Gostaria de perguntar quais são as principais características que nós, em nossas comunidades, deveríamos reforçar para que sejamos verdadeiramente uma igreja em saída. Tentando dar uma resposta, né? Não seria uma resposta, mas eu tenho a impressão que, dentro de toda a riqueza daquilo que a gente ouviu dos outros bispos, eu creio que a gente tem que olhar para a comunidade eclesial de base como uma comunidade missionária. Acho que esse aspecto da missão é fundamental. É claro que a missão ela está baseada na palavra de Deus, está baseada na convivência da comunidade, na partilha dos problemas, mas é uma comunidade que avança e que caminha. Esse 15º Intereclesial ele despertou muito em todos nós que participamos esse espírito de igreja que precisa agir, enfrentar hoje as dificuldades que aparecem na própria comunidade, mas dentro desse espírito realmente de missão. Essa missionariedade ela é fundamental. Não tem como se pensar numa igreja e de um ser igreja, ou esse rosto de ser igreja, sem ter esse aspecto da missão. Eu queria apenas destacar isso aí, que a igreja, como comunidade, não é uma igreja intimista, né? Não se volta para dentro de si só, ela se volta para o outro. É o sair de si para ir ao encontro do irmão, né? E com isso formando comunidade. Eu vejo isso aí como uma grande riqueza da nossa igreja. Por isso é importante trabalhar muito as comunidades eclesiais de base, dentro desse aspecto missionário. A gente sabe que na CNBB foi colocado um pouco a questão de comunidades eclesiais missionárias, mas no fundo é saber entender que realmente as comunidades eclesiais de base são missionárias. Não tem como ser comunidade sem ter esse espírito de quem vai ao encontro do outro. E é claro que o Espírito Santo que vai guiando aí diante das dificuldades ou não, né? Mas a gente sente e vê assim que essas comunidades que estão espalhadas aí por todo o país, elas têm uma dimensão muito importante. Eu estive conversando lá no encontro com uma representante da Argentina que estava lá no encontro, né? Tentando entender assim como é que funciona na Argentina as comunidades eclesiais de base. Até perguntei se também lá eles realizam esses encontros grandes como nós fazemos aqui no Brasil. E a resposta foi que é o mesmo, né? Quer dizer, a igreja aqui, a igreja lá, tem o mesmo aspecto da missionariedade dentro desse espírito que o Papa está tentando colocar para a igreja, né? E isso que está acontecendo então na América Latina, em todos os países, esse esforço de tentar viver igreja em comunidade, igreja que caminha junto, que é solidária com outras igrejas, que vive a sinodalidade, mas uma igreja que quer estar presente na caminhada da vida das pessoas. Agora nós vamos convidar a Grace Posato, que é da Diocese de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, que vai fazer a sua pergunta para o Dom Maurício aqui no Frente a Frente. Eu sou a Grace Posato, assessora de comunicação na Diocese de Cruz Alta, e a minha pergunta é: como a SEVES tem assumido a proposta do Papa Francisco de uma igreja em saída? Obrigado pela pergunta. O magistério do Papa Francisco estava muito presente nesse 15º. Eu usei até uma imagem na homilia de que me parecia ver o Papa transitando, caminhando
entre as paróquias onde estavam realizadas as plenárias, na nossa plenária central, porque a gente falou muito lá no 15º, por exemplo, de ecologia integral. Ecologia integral, lembrando o Laudato Si do Papa Francisco. Nós falamos da economia de Clara e Francisco, falamos da dimensão político-social da nossa fé, a fé não nos tira do mundo, falamos e vivemos muito a sinodalidade. Então, esse alinhamento com aquilo que o Papa Francisco pede, uma igreja em saída, nós esteve muito presente. Usar uma expressão, o assessor, o padre Francisco, falou, não podemos banalizar a missão. Isso significa, a gente não pode reduzir a missão apenas numa dimensão, em atividades, mas entender a missionariedade da igreja como o DNA da igreja, a identidade da igreja. A igreja é missão. Então, é o seu ser, e esse ser igreja, isso tem que impregnar a vida das nossas comunidades, a comunidade se entender como missionária, a paróquia se entender como missionária, a diocese. Igreja em saída. E sair para onde? Refletimos sobre isso. Sair para onde? Sair às periferias, sair da zona de conforto, sair do comodismo, sair da frente do espelho, olhar mais para a janela, olhar mais para o mundo, tocar a carne sofredora de Cristo nos doentes, nos pobres, nos afastados, nos presos, nos migrantes, nos que sofrem. Essa espiritualidade, né? Esse seguimento a Jesus, o amor a Jesus, ele é transbordante. A gente sair de si e ir ao encontro. E é isso, em resumo, o 15º tratou muito essa temática. SEBS, Igreja em Saída, em busca de vida plena para todos e todas. Vamos agora ao Rio de Janeiro. Jornalista colaborador da Rede Vida, Ricardo Gomes, da Diocese de Campos dos Goytacazes, tem uma pergunta para Dom Paulo Mendes Peixoto. Contigo, Ricardo. Quais lições e contribuições das SEBs para a Igreja Sinodal em Saída, em uma construção de uma sociedade justa, igualitária e inclusiva, a serviço da vida? Dom Paulo, SEBs a serviço da vida? Pergunta do Ricardo Gomes. Bom, primeiro a gente agradece a pergunta e dizer, lá na introdução do nosso programa aqui, eu falava que as comunidades eclesiais de base estão a serviço da vida. Acho que a palavra vida aqui é fundamental. Primeiro saber que vida é dom de Deus. Esse dom de Deus é dado a todos, para dizer que todos têm direito à vida. E as comunidades, logicamente, elas trabalham para isso. Quando entra até, às vezes, em áreas sociais, área política, econômica, etc., tudo isso, o objetivo principal é defesa da vida. Se não é isso, não tem sentido todo esse trabalho que é feito, porque a palavra de Deus, que é a motivadora das comunidades, é palavra voltada para a vida. Né? Toda a palavra de Deus é isto. Mas não simplesmente viver por viver, mas também com dignidade, não é viver com fome, né? Viver na rua, né? Com todo esse sofrimento que tanta gente passa, é viver com dignidade. E nós estamos num país assim muito rico, com muita possibilidade de condição de vida boa para todo mundo. E é claro que traz uma certa indignação para quem luta pela vida, vendo situações que depredam o sentido da vida. Eu acho que eu tenho a impressão que as comunidades elas estão dentro desse prisma, desse caminho, desse viés, né? De fazer com que tudo seja voltado para a vida. Aí eu volto àquela palavra que eu disse antes, que se a gente não trabalha muito o humano da gente, né? Que significa a vida com dignidade, é impossível também a gente trabalhar e vivenciar o mistério da vida em Deus, nesse mistério que está presente em cada pessoa, né? Nós somos pessoas humanas, mas pessoas com possibilidade também desta participação do mistério divino. E as comunidades estão a serviço de tudo isso, também, né? Passando pela área social. Agora nós temos a participação da Paraíba de Campina Grande com o comunicador Rafael Augusto e ele vai fazer sua pergunta para Dom Reginaldo.
Estive acompanhando daqui da Paraíba o intereclesial que ressoou em todo o Brasil como uma voz profética. E a pergunta que trago para os senhores bispos diz respeito ao seguinte: como lidar com estruturas ainda rígidas que inibem o protagonismo laical e impedem uma igreja em saída? Isto porque sabemos, ainda que o Papa Francisco nos peça uma igreja em saída, existem estruturas Brasil afora que enrijecem-se e inibem a ação do protagonismo dos leigos. Então, quais seriam as pistas de solução para lidar com essas estruturas rígidas e que inibem o protagonismo dos leigos? Uma tentativa de ajudar nessa reflexão, eu vejo assim essa preocupação dos últimos papas, né? Principalmente agora o Papa Francisco, de tentar desburocratizar a igreja. Acho que a gente tem que entender que a igreja é uma sociedade formada de pessoas humanas, e onde está o humano sempre há um crescimento de burocracia, isso é quase natural. Agora precisa a gente estar sempre trabalhando para diminuir essas burocracias. Isso, logicamente, vai refletindo também nas dioceses, nas paróquias, nas comunidades. Aí entra muito a questão da formação dos próprios presbíteros. Acho que tudo isso é todo um trabalho que a igreja precisa realmente fazer para não ficar amarrando. São, às vezes, amarras que realmente dificultam uma fluidez, vamos dizer assim, da vida cristã nas comunidades. As comunidades eclesiais de base, elas fazem um caminho nesse sentido, de não ser muito burocráticas, né? Que haja mais espontaneidade e haja serviço, porque a espontaneidade daria mais facilidade para a missão. Agora, quanto mais a gente coloca dificuldades, impede aqui, é como um padre na paróquia, por exemplo, que fica impedindo tudo. O leigo tem uma iniciativa, mas tem que passar por mim. Isso dificulta a caminhada da igreja. Então, esta abertura, no sentido até de valorizar as iniciativas que são fruto da ação do Espírito Santo na comunidade, isso faz a igreja caminhar de uma forma muito mais tranquila, muito mais serena, sem muitas amarras, muita burocracia. Dom Maurício? Na mesma linha, eu recordei agora um dos encontros que tive com o Papa Francisco, quando era diretor das Pontifícias Obras Missionárias. O Papa usou essa expressão, fez com a mão assim: menos burocracia, mais paixão, mais amor, mais anúncio do Evangelho. E esse indicativo que ele vai dando para nós. A pergunta falava de indicativos, né? O próprio 15º, ele falou de um remédio contra toda essa autorreferencialidade, um remédio que ajuda a curar e a libertar do clericalismo, que está na cabeça tanto do clero como também dos leigos. O remédio apontado pelo 15º foi a missionariedade. Se nós mudarmos o nosso foco, de não sermos uma igreja autorreferencial, se nós colocarmos o foco na missão, eu creio que nós temos um indicativo de conversão. A igreja é sempre reformanda. A igreja não pode perder a sua origem, a sua fonte, que é o Evangelho, a tradição viva da igreja, o magistério da igreja, mas também a igreja tem que ir avançando numa igreja toda ela em estado permanente de missão. Não só o evento, o mês de outubro, não só uma ocasião, mas se colocar em estado permanente de missão é um grande e bom remédio para a gente superar tanto a autorreferencialidade como também o clericalismo. É o Espírito Santo quem conduz a igreja. Se o Espírito Santo suscitou no pós-Vaticano II comunidades eclesiais de base que produziram tão bons frutos que permanecem, porque é isso que Cristo quer, que os frutos permaneçam, por que desvalorizá-las? Não é acolhê-las e potencializá-las? Porque, na realidade, nos princípios básicos das comunidades eclesiais missionárias, que são princípios das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, estão as comunidades eclesiais de base. Não existe oposição, existe uma forma de compreensão, mas valorizando, portanto, a missionariedade, que as comunidades eclesiais de base sempre desenvolveram. E imaginemos, então,
a possibilidade de fazer crescer aquilo que sempre deu bons frutos, e justamente as comunidades eclesiais de base são uma forma de viver das comunidades eclesiais missionárias. Saibamos, portanto, valorizá-las. Muito obrigado. Queria agradecer a presença de Dom Reginaldo Andrieta, está aí no telão conosco, Dom Paulo Mendes Peixoto e Dom Maurício da Silva Jardim, que participaram trazendo detalhes, experiências e também os frutos do 15º Intereclesial, nesse contexto igreja, sociedade e vida atual, aqui no programa Frente a Frente desta sexta-feira. Luciana. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam também aí de casa. Rede Vida frente a frente com a missão de comunicar.